Bem-vindo ao Jornal da NTD, eu sou Emanuele Couri. Cuba segue efervescente ao longo da semana, com manifestações em diversas cidades. John Soares é um destacado ativista de direitos humanos. Ele já depôs perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU e atuou como intérprete para cubanos em audiências do Congresso americano. Hoje é diretor executivo da notória organização Center for Free Cuba, que promove a pauta da liberdade na ilha. Em uma entrevista exclusiva à NTD, ele comentou sobre a natureza dos protestos, os laços entre os regimes de Cuba e China, Foro de São Paulo e a atuação histórica do Partido Comunista Cubano na América Latina. Marco Schottges, NTD, traz os detalhes. Senhor Soares, agradecemos sua presença no Jornal da NTD. Os protestos ocorrendo em Cuba são os maiores em décadas, talvez na história. E muitos têm dito que poderiam ser os últimos, que isso poderia pôr fim ao regime comunista que governa a ilha. Como entende os protestos? Há a possibilidade de o regime comunista se encerrar a partir disso? Bom, acho que se você olhar para 1959 e 1960, também houve imensos protestos na ilha. Eles foram abafados violentamente, com sanguinolência, com execuções em massa e prisões em massa. Estamos vendo essa dinâmica de novo hoje. Eles enviaram suas brigadas negras, as tropas de choque, com tacos de beisebol e pedaços de madeira, e também armas de fogo, e elas vêm atirando, espancando, matando e prendendo uma grande quantidade de pessoas. Também barraram a internet e desconectaram redes telefônicas. Isso também indica a forma como o protesto ficou tão grande. Antes de 11 de julho, o último grande protesto em Cuba foi o Maleconazo, em 5 de agosto de 1994, um protesto em massa em Havana com milhares indo às ruas. O que foi diferente nessa ocasião aconteceu em uma área ao sudeste de Havana e eram milhares de pessoas. Mas a diferença agora é que foi possível transmitir pelas redes sociais e pessoas por toda a ilha viram e foram às ruas. E em mais de 50 cidades por toda Cuba, pessoas, centenas e milhares delas em cada uma dessas cidades, foram às ruas para protestar contra a ditadura. A questão é, qual foi o estopim dessa vez? E acho que é preciso observar uma série de fatores, tratando-se das decisões feitas pelo regime Castro. E digo regime Castro porque o Sr. Díaz-Canel... Bom, assim que a coisa ficou difícil, quem apareceu na mídia estatal para uma reunião de alto escalão foi Raul Castro, ontem. Eles fizeram uma série de erros, estavam muito confiantes de seu controle e ao longo dos últimos 2 anos haviam definido o objetivo de eliminar o mercado negro de Cuba. Há muitos cubanos que entram e saem da ilha, dos Estados Unidos, da República Dominicana, das Bahamas e outros lugares, fornecendo comida, remédios e bens de consumo que os comunistas não conseguem fornecer adequadamente com suas instituições estatais. Os comunistas são hostis a isso, porque eles entendem que isso é dinheiro vivo, que deveria estar indo para eles. Então, eles fizeram de tudo para encerrar isso. E eles usaram o pretexto da Covid-19 em 1º de janeiro para parar as viagens com o México, a República Dominicana, as Bahamas, os Estados Unidos e outros lugares da região onde esses intermediários compravam e usaram a justificativa da Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, mantiveram o turismo vindo da Índia e da Rússia, porque esses turistas vão para hotéis controlados pelo exército. E esse dinheiro vai direto para o regime. E os cubanos não são bobos, eles viram isso acontecendo. Viram que tinham menos acesso aos bens que precisavam por causa do regime. E viram que a Covid-19 estava piorando muito, porque estavam permitindo que turistas russos e indianos infectados com Covid viessem e perambulassem pelos hotéis sem máscaras. E muita gente estava morrendo, muita gente estava passando fome, a frustração cresceu e veio essa explosão. Bom, além, é claro, dos 62 anos da ditadura, que todo mundo detesta. E é por isso que os gritos não são de queremos comida, queremos vacinas para a Covid. Não, o grito é queremos liberdade. Foi isso que gritaram nas ruas, e um fim à ditadura, porque percebem que o principal obstáculo para o bem-estar do povo cubano
é a ditadura cubana. Então, respondendo à sua pergunta após essa longa introdução, eu não sei se isso vai encerrar a ditadura, mas o desejo do povo cubano de ser livre continuará. E o fato de que foi possível essa explosão espontânea acontecer significa que não será a última. Se o regime não terminar, haverá mais desse tipo de protesto. A pergunta é, quando? Aqui no Brasil, muito tem sido dito sobre como isso estaria ligado ao embargo americano e que a miséria em Cuba seria devido às sanções econômicas dos Estados Unidos, que seriam o principal fator por trás dos protestos. Essa narrativa é de alguma forma precisa? Como poderia se responder a isso? É uma narrativa falsa. Primeiro, e antes de tudo, Fidel Castro, entre 1959 e 1991, tirou sarro do embargo. Disse que não tinha efeito, que não adiantava nada. Na verdade, quando houve esforços dos Estados Unidos de alcançar uma reaproximação com Cuba nos anos 70, primeiro durante o governo Ford, depois com o governo Carter, o Fidel Castro pessoalmente tirou sarro da abertura do comércio com os Estados Unidos, porque isso significaria ter que reorientar o comércio com a Europa Oriental e a Rússia, que estavam dando termos mais favoráveis que os do mercado. Depois de 1991, quando os subsídios terminaram, foi aí que o regime Castro começou sua campanha anual contra o bloqueio e o embargo na ONU. Mas, de novo, os Estados Unidos tinham isenções vigorando para remédios e comida no embargo, que continuam até hoje. E em 2000, o governo Clinton promoveu o comércio de agricultura, comida e remédios com Cuba. O ano com mais comércio entre os Estados Unidos e Cuba foi 2008, no governo Bush. 711 milhões de dólares em compras de produtos agrícolas por Cuba de empresas americanas. $711 million in the purchase of agricultural products by Cuba from U.S. businesses. During the Obama opening, durante a abertura de Obama, o comércio entre os Estados Unidos e Cuba entrou em colapso. O ano com menos comércio até aquele ponto era 2015, depois que o Obama vinha afrouxando o embargo. E a resposta do regime cubano foi comprar menos produtos agrícolas americanos. Então, saiu de 711 milhões em 2008 com o Bush, quando estavam usando a compra de produtos agrícolas para ter moeda de troca e fazer lobby no Congresso estadunidense, e nas alçadas estaduais por seus interesses, os interesses da ditadura. Mas quando o governo Obama começou a lhes dar tudo, eles não precisavam mais de moeda de troca. Então, eles pararam de comprar esses produtos. Assim, foi de 711 para 185 milhões. Quando o presidente Trump assumiu e começou a apertar as sanções, surpreendentemente, o comércio entre Cuba e os Estados Unidos cresceu, porque estavam novamente tentando moldar o diálogo político do país com a compra de influência, através da aquisição de mais produtos agrícolas americanos. O frango que os cubanos comem na ilha é criado no Arkansas. Agora, o problema é que o governo cubano compra o frango a $1 o quilo. E então, eles vão e vendem aos cubanos a $7 o quilo. Um americano, em um supermercado, compra esse frango por entre $2 e $3 o quilo. O salário americano, em média, é $40 mil por ano, versus o salário cubano, que fica entre $500 ou $600 por ano. Então, a questão é, ao perguntar quem é responsável pela fome do povo cubano, não são os Estados Unidos. Pelo contrário, é o regime comunista em Havana. Além disso, antes de 1959, os cubanos produziam comida o suficiente em Cuba para não precisar importar. Eles exportavam comida. Foram as políticas agrícolas comunistas que centralizaram o controle econômico que destruíram a agricultura cubana. E agora, isso fez Cuba ser, ao invés de um exportador de comida, um país que precisa importar 80% de sua comida para sobreviver, muito dela, dos Estados Unidos. É um ultraje. Sr. Soares, você escreveu e disse muito já sobre a influência de Cuba na América Latina e sobre como o regime cubano influenciou o continente. Isso pode ser muito observado no Brasil. A proximidade de Lula com Fidel Castro, eles dois estavam no Foro de São Paulo e junto das Farc. E além disso, as Farc, o ELN e outros grupos terroristas hemisfério afora. E claro, você mencionou o Foro de São Paulo, mas precisamos voltar mais para o encontro da Tricontinental em 1966.
que foi uma iniciativa para coordenar atividades de guerrilha, terrorismo e revolução, não só na América Latina, mas também na África e na Ásia. Então, os cubanos têm treinado e preparado terroristas na América Latina, no Oriente Médio, na África e na Ásia. E a América Latina, quer dizer, Che Guevara estava convocando revolução por todo o continente para eliminar as classes altas e médias na grande revolução comunista. Os esforços para subverter governos da América Latina começaram literalmente em janeiro de 1959. Fidel Castro, já no início, estava enviando guerrilhas para países vizinhos, República Dominicana, Nicarágua, Venezuela. Quando Rómulo Betancourt, um social-democrata, e precisamos lembrar que a Venezuela, em 1959, era uma social-democracia liderada por Rómulo Betancourt, que simpatizava com Fidel Castro já havia 10 anos, quando Fidel estava se descrevendo como um democrata, não um comunista. Betancourt insistiu que Fidel Castro precisava ter eleições livres. E a resposta de Fidel Castro foi enviar guerrilhas armadas para derrubar o seu governo. E o Rómulo Betancourt, um grande social-democrata, acabou ajudando os Estados Unidos no embargo a Cuba em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, porque ele entendia que Fidel Castro e seu regime eram inimigos patentes da democracia no hemisfério. E isso segue sendo verdade de 1959 até agora. Vemos isso até hoje com os soldados cubanos e os oficiais da inteligência cubana torturando, matando e estuprando democratas venezuelanos. Vemos isso também na Nicarágua, onde oficiais da inteligência cubana participaram da repressão e da criação de uma legislação para um regime totalitário mais perfeito. Isso na Nicarágua e na Venezuela. E há conselheiros cubanos para o novo governo no Peru, gente ligada à Havana. Então, essa é uma tradição que causou muito estrago na região e continua a causar. E é por isso que é tão importante para a América Latina que haja solidariedade com o povo e os democratas cubanos, para fechar esse capítulo dessa ditadura comunista que prejudicou tanto não só a Cuba, mas a todo o hemisfério. E daqui em diante, que impacto você entende que esses protestos terão na América Latina? Como entende que afetarão o continente? Acho que, concretamente, vai ajudar a América Latina no sentido de que os torturadores e os espiões agora operando na Venezuela e na Nicarágua e em outras partes da América Latina, muitos deles serão realocados em Havana para torturar, prender e matar dissidentes cubanos, ao invés de fazer isso a outros latino-americanos, que é o que estão fazendo hoje. Então, tirará um pouco da atenção que estão dando a lugares como Chile, Peru e Colômbia, para subverter esses países. Alguns desses recursos irão para Cuba, para reprimir cubanos. E é por isso que precisamos de solidariedade e repúdio internacional e sanções, não menos sanções, mais sanções, à ditadura e aos indivíduos especificamente envolvidos com a repressão. Enquanto os Estados Unidos se manifestaram a favor do povo cubano e dos direitos humanos, a China, outra potência econômica, se manifestou ao lado do regime governante. A pergunta é dupla, acredito. Com essas potências de diferentes valores apoiando diferentes lados nessa situação, há algum paralelo à Guerra Fria? Além disso, em tempos recentes você tem falado extensamente a respeito dos laços entre China e Cuba. Poderia, por favor, expor um pouco mais ao nosso público sobre o assunto? Bem, a questão é que uma das coisas que estou muito cansado de ouvir do pessoal que favorece o envolvimento com a ditadura e não com o povo é que se não nos envolvermos com Havana, eles vão se envolver com a Rússia e a China. Ignoram o histórico de que os Estados Unidos, em 1959, reconheceram Fidel Castro mesmo antes de ele ter consolidado o poder em Havana. Fulgêncio Batista fugiu em 1º de janeiro. Fidel Castro chegou em Havana no dia 7. Os Estados Unidos reconheceram Fidel Castro em 7 de janeiro. Em abril de 1959, Fidel Castro estava em Washington em uma conversa de várias horas com o vice-presidente Richard Nixon em seu escritório. Os Estados Unidos estavam dispostos a oferecer ajuda. Castro não estava interessado porque já estava trabalhando com os russos naquele primeiro momento. Em outubro de 1959, Che Guevara estava se reunindo em Pequim com Mao Tse-tung. O relacionamento com a China comunista e a União Soviética comunista foi estabelecido quando os Estados Unidos tinham plenas relações e uma política de paciência e tolerância.
and the communist Soviet Union was established while the US had full relations and a policy of patience and forbearance. E o Fidel Castro rechaçava os Estados Unidos e tentava retratá-los como hostis a Cuba. E depois que Fidel Castro criou esses laços com a União Soviética e a China continental, confiscou propriedades americanas, fechou a mídia em Cuba e, muito depois de ele ter começado as milhares de execuções de cubanos com pelotões de fuzilamento, foi que os Estados Unidos, finalmente, no fim de 1960, começaram a impor um embargo e, em abril de 1961, houve a invasão da Baía dos Porcos, lamentavelmente um desastre. 1961 had the Bay of Pigs invasion. It was lamentably a disaster. Então, acho que essa relação com a União Soviética era muito forte até a era de Gorbachev. Quando Gorbachev começou Perestroika e Glasnost e falou de reforma, os laços esfriaram, enquanto, com a China, as relações eram boas até a ruptura sino-soviética no início dos anos 60. Mas então, aqueceram de novo, precisamente porque os russos estavam ficando mais democráticos. E os chineses tiveram o massacre da Praça da Paz Celestial. Um dos poucos governos que se pronunciou em apoio ao massacre foi o governo cubano, em 1989. E foi aí que o Fidel Castro viu que os chineses eram gente com quem ele podia trabalhar, ao invés do Mikhail Gorbachev e do Boris Yeltsin, que eles viam como hostis e perigosos. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Obrigada por assistir e até a próxima.